Capítulo 18, a amizade de Jonatas para com Davi. E sucedeu que, acabando de ele falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Então, abrindo só um parêntese aí com relação à história de Jonatas e Davi, muitas igrejas, essas igrejas modernas, chamadas igrejas, como é que eu posso dizer? Igrejas que aceitam um relacionamento homoafetivo, que chamam igrejas, agora me fala o nome, mas são igrejas que aceitam todo mundo, e é para aceitar mesmo, mas não aceitar o pecador, não o pecado. Essas igrejas modernas que aderem à prática homoafetiva e dizem que não é pecado, utilizam esse texto. Esse é um texto muito utilizado por eles. É o 1 Samuel 18, falando desse relacionamento de Davi, onde, o que é que eles alegam? Davi foi escolhido por Deus para ser rei, grande rei Davi, e Davi, ele tinha um relacionamento homossexual com Jonatas, porque Jonatas o amava como sua alma, que está dizendo. Então eles utilizam disso, ou seja, Deus aprovou que o rei Davi fosse homossexual, é isso que eles alegam. Mas aqui o texto, o amor que trata a Bíblia, é um amor fraternal, um amor de irmãos, como se fosse irmão. Ele não era um irmão. Então, Jonatas o considerava tanto, né? E o amor aqui tratado é esse, é o amor entre irmãos. Não é porque você ama o seu pai que você tem um relacionamento sexual com o seu pai, ou com o seu irmão. Eu amo muito meu irmão, tenho um relacionamento sexual com o meu irmão. Não, o amor tratado aqui na Bíblia, o amor fraternal, o amor de querer bem, de desejar o bem àquela pessoa, de ser amigo dele, amigo como irmão. Então é isso. Mas aí é tratado dessa forma por eles. Sigamos. E sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adolfos, com alegria, com instrumentos de música. Ou seja, todo mundo feliz quando Davi, depois dessa batalha, ficava à frente do exército da guerra. Todo mundo tinha respeito por Davi agora, por causa do grande feito dele. E o povo estava feliz porque obtinham vitórias através da vida de Davi, né? E outra coisa, tem na Bíblia alguém mais mulherengo do que Davi, né? O povo diz que Davi esse povo leigo diz que Davi era homossexual. É incrível, né? Vai continuando. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ou seja, o povo estava começando a enaltecer mais Davi do que Saul. Então Saul se indignou muito, aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Ou seja, Saul estava comendo agora. Se Davi agora
fere 10.000, 10 vezes mais que eu, ou seja, é 10 vezes mais poderoso que eu. O que falta a Davi agora é só o reinado. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeito. Ou seja, Saul que estava todo amigado com Davi, por causa do feito de Davi, por causa da coragem de Davi, né? Agora começou a ter Davi com suspeita, olhar com outros olhos. E aconteceu ao outro dia que, ao mau espírito da parte de Deus, se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Ou seja, Saul tentou matar Davi por 2 vezes. Temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Deus tinha se retirado de Saul e estava com Davi agora. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, que saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Ou seja, ele não debochava, ele não se enaltecia, ele não se aproveitava da situação prudentemente, para que não aumentasse ainda mais a ira de Saul. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante dele. Ou seja, todo Judá tinha a cidade de Judá, o povo de Judá, todo ele amava Davi. Então quer dizer que o povo de Judá, todo ele, queriam ter relacionamento sexual com Davi? Não. Amor, de respeito, de carinho, de desejar o bem. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreiro às guerras do meu senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Ou seja, ele queria sempre colocar Davi à frente da batalha, à frente da guerra, para que os filisteus os derrotassem, e não a sua própria mão, né? Ele muitas vezes se arrependia de tentar intentar matá-lo. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo de que Merari, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Ou seja, Saul mais uma vez quebrando a promessa, que a promessa que ele tinha feito é que daria sua filha a quem derrotasse o gigante. Essa filha que havia sido prometida a Davi, ela chegou à idade de casar-se e não foi dada a Davi, foi dada a outro homem. Mical, a filha de Saul, ama a Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, ela amava a Davi, porque sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei.
E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parecei-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul anunciaram isso, dizendo: foram tais palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dotes, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Olha um parênteses aqui. Pronto. Aqui a Mical amava Davi, certo? Aí aqui você diz: então esse amava aí também não é de respeito. Aqui há uma referência de casamento. Aqui o rei está querendo que a filha case com Davi. Lá não tem nenhuma referência de casamento. De se juntar os dois homens e viverem, e se casarem. Aqui, nesse contexto, nesse texto, nessa leitura, há sim um claro relacionamento, relacionando a palavra amar a casamento. E aí, a pessoa que queria se casar com a outra, com a filha de alguém, deveria dar um dote, deveria pagar pelaquela filha. É um costume da época. Aí Davi era um homem pobre e Saul era um homem rico. Então imagina-se que o dote dessa filha deles deveria ser caríssimo. Mas aí Saul disse: o dote que eu quero é o prepúcio dos filisteus, de 100 filisteus. Ou seja, a qualquer custo ele estava jogando Davi no meio da cova dos leões. Ou seja, queria sempre Davi no meio da batalha, no meio da guerra, para que um dia ele viesse a morrer, a ser derrubado pelos filisteus. Então essa era a preocupação de Saul. Então me dá o prepúcio de 100 filisteus, que isso aí está bem pago, minha filha. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi. Davi não tinha medo. Davi era extremamente corajoso de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Ou seja, Saul pediu 100 prepúcios, Davi trouxe 200. Então Davi, além de corajoso, Deus era com Davi. Davi conseguia sim cumprir todas essas batalhas, conseguia com êxito alcançar todos esses êxitos, porque Deus era com Davi. E aí Saul não teve escapatória, teve que dar sua filha para Davi. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, sua filha, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduzia mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto seu nome era muito estimado. Sigamos para o capítulo 19.